ao Mesa Cast. É uma alegria ter você aqui com a gente. Um episódio preparado com muito carinho para sua caminhada, para sua família, para sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Eu gostaria assim, de começar fazendo assim, uma perguntinha para você aí. Se você já ouviu alguém dizer: eu sou assim mesmo. Será que isso é uma personalidade ou é uma falta de maturidade espiritual? Hoje nós vamos falar sobre temperamentos, mas não de forma rasa, assim. Nós vamos falar sobre propósito, fé, maturidade emocional, principalmente. E como entender quem você é pode transformar seus relacionamentos e a sua vida espiritual. É verdade. Até mesmo porque Deus, ele não erra na criação, né? Não, ele não falha. Deus sabe nisso. exatamente o que ele faz. Mas ele nos chama para crescer, né? Ele deseja de nós um crescimento. Então quero dizer aí para você de casa, já se prepara, porque talvez hoje você vai descobrir que aquilo, né, que você chama de ser um jeito forte, né, pode ser um excesso. Ou aquilo que você chama assim de ser sensibilidade, Isso. pode ser uma força que você só ainda não aprendeu a usar, né? A sua sensibilidade. Vamos agora apresentar uma pessoa muito especial que está aqui para falar sobre esse tema de uma forma prática, de uma forma reveladora. Ela, pastora e psicóloga Glauci Reis Pavão. Seja Que muito honra. bem-vinda, pastora, É, psicóloga, maravilhosa, uma bênção de Deus. Obrigada. Que alegria, né? Que alegria estar aqui. Quero agradecer imensamente o convite. Me senti assim honrada, privilegiada, né? Por participar, né? De uma grandiosidade dessa, né? Que é o Mesa Podcast, que assim tem falado muito aos nossos corações, tem se tornado um instrumento do Senhor, né? Para todos nós. Glória a Deus. É isso aí, pastora, psicóloga, tem ajudado muitas pessoas a entender as emoções, comportamento, né? Através da fé, né, pastora, também. Sim. E de forma prática. Eu acredito assim que isso é muito profundo, né? Vamos dar um prosseguimento aí, Veridiana, já iniciar aí, isso, porque eu acredito que o pessoal já está querendo curioso, saber, né? Mas nós estávamos até comentando sobre essa questão antes de, né, nós iniciarmos aqui. Que assim, nós gostaríamos de alcançar o seu coração de uma maneira leve, né? De uma maneira assim que o Senhor possa tocar mesmo, né? Você e você entender, né, que o conhecimento, ele é maravilhoso. Sim. O conhecimento, o conhecer a si mesmo, conhecer o outro, são armas que você adquire para que você amadureça, que você tenha uma vida tranquila, uma vida leve, uma vida, né, onde aí os temperamentos, né, nós vamos falar sobre isso hoje, né, os temperamentos aí estão à nossa disposição para que nós possamos entendê-los, compreendê-los, né, e não são um peso. Né? Não são algo que nós assim, eu não queria ser assim, né? Quantos, né, de nós já falamos isso um dia na vida, né? De dizer que, por que eu não sou mais tranquila? Por que eu tenho essa exposição? Podia ser diferente, né? Não podia ser, né? Pois é. Mas aí a gente tem uma notícia, né? Não é possível, gente. Porque assim, a gente tem que entender, acolher o temperamento, né, dentro de nós como um dom de Deus. Isso! É um dom que o Senhor, né, derramou em cada uma de nós. E aí a beleza está na diferença. A beleza está, né, como nós somos diferentes, né?
uma que tem mais atitude e a outra que demora para responder, pensa se ela vai poder falar ou não, e de repente ela acaba que nem falando, porque ela acha que não vale a pena, né? Vai conhecer muito sobre ela e essa informação é muito preciosa. Então, assim, é interessante nós observarmos, né, essa beleza na diferença, né, e entendermos como um acolhimento do Senhor mesmo, um dom de Deus, sermos gratos a isso, termos gratidão pela... E da forma que a gente identifica em nós, a gente passa a identificar no outro também, né? E daí já passa também a respeitar essas diferenças, né? Sim. Essa questão do relacionamento, né, que é algo que eu preciso no meu dia a dia, né? Aí quem é casado, né, gente, principalmente, o Senhor nos ajude, né, a entender o outro, a compreendê-lo, né? E então, assim, e também no nosso trabalho, no nosso, se você participa de uma igreja, né, com os irmãos, porque o lugar que nós somos lapidados, né? Isso, a família e igreja, dentro da família, dentro do contexto igreja, né? Eu digo sempre isso, né? Que é na verdade, isso são instrumentos que o Senhor nos colocou para que nós possamos cumprir um princípio do Senhor, que é o morra, né? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Né? Morra para você, para que você viva a minha vida, diz o Senhor, né? Aquele que não negar a si mesmo, né? Não pegar a sua cruz. E aí eu digo sempre isso, a gente não ia acordar um dia e dizer, ai, que dia lindo, né? Pra mim morrer pra mim mesmo, pra me negar a mim mesmo, né? A gente não ia. Não. A gente não ia. Nós nos conhecemos, né? A gente não ia fazer isso. E aí o Senhor falou, mas, né, então eu vou te dar um instrumento que você vai conseguir fazer isso. Né? Aí a gente é a família, é o marido, são os filhos, né? É a igreja, né? A convivência ali com os irmãos, o se submeter, né? À sua liderança. Você muitas vezes, né? Precisa né? entender que é uma voz de Deus, por mais que você não esteja entendendo no momento, você precisa obedecer. Né? E então, assim, é interessante a gente verificar isso, né? Que são instrumentos do Senhor mesmo para nossa vida, né? Para cumprir o princípio dele. Exatamente o que você estava falando, ó. Como que nós podemos entender os temperamentos não como rótulos? Eu nasci assim, é o meu rótulo, é o meu jeito de ser, né? Mas como ferramentas dentro do propósito de Deus. Sim. O famoso Gabriela, né? Isso! Você sempre assim, né? O famoso Gabriela. E eu sempre digo que não importa o seu temperamento, desde que ele seja moldado à luz da palavra, né? Ele seja forjado ao Espírito Santo que habita dentro de você, a vontade do Senhor prevaleça, né? Interessante que a gente diz, mas eu faço isso porque o meu temperamento, a gente tem muitas vezes na ponta da língua, né? Eu sou sanguíneo, então eu faço isso porque isso, porque não, porque eu falo alto, porque isso, expressivo. Quantas características a gente vai já dizer, né? As características de cada um, para cada um já ir se conhecendo aí. Mas assim, né? O sanguíneo, ele tem, já que nós estamos, né? Exemplificamos ele, né? Já que nós exemplificamos o sanguíneo, vamos começar por ele, né? O sanguíneo é aquela pessoa divertida, que não tem como não ser notado, né? O sanguíneo, ele chega chegando, né? E ele é o centro das atenções, ele é emoção pura, né? O sanguíneo, ele é uma esponja de emoção, e ele quer organizar a vida de todo mundo, né? O sanguíneo tem essa característica, né? As pessoas já começaram a se identificar aí, né?
E aí ele tem essa característica de querer trazer uma alegria para o ambiente, ele quer já conversar com todo mundo, ele é extremamente sociável, ele gosta dessa questão, né, de já acorda com música, com, né, ele já acorda com barulho, ele já acorda acordando, né, ele já acorda todo mundo, né, que interessante isso, né, porque ele já acorda, ele já coloca um louvor, e ele já ora, e ele já acende a luz, e ele não tem muito essa questão, né, porque afinal de contas, né, o dia é um presente do Senhor e ele precisa viver intensamente, né? Ele tem essa característica, ele tem que fazer valer cada segundo. As cortinas, deixa né? o sol. Olha que céu lindo, olha que sol lindo, passarinho. Esse é o sanguíneo, né? Ele já acorda animado. Né? Ele já... Essa é a parte boa que né? ela tá falando. Gente, vamos com calma. Essa é a parte boa. Essa é a parte linda do sanguíneo. E aí a gente olha essas pessoas assim, decididas, né? Pessoas que têm resposta, né? Pra tudo. Sim. Ela toma decisão muito facilmente. Né? Então, o sanguíneo, a gente olha essas pessoas assim, cheias de alegria, cheias de saúde, de energia, de vontade própria. E a gente fica olhando e fala, ai meu Deus, queria, né, ser um pouquinho assim, né? Principalmente os melancólicos, né? Que têm dificuldade em tomar decisão, né? De se expressar. Mas... né, voltamos a dizer como nós iniciamos aqui, a beleza está nas diferenças, porque cada um, né, como bem citado pelo pastor Averi, que tem as suas características boas, né, e as não tão boas assim, né? Pula essa do sanguíneo, as ruins. Vamos deixar não, mas é bom falar, né? É bom dizer, fica à vontade. O sanguíneo é interessante, né? Que ele tem essas características assim de alegria, de movimento. Ele é da expansão, ele expande o sentimento dele, né? Ele é da fala. Você vê uma pessoa muito falante, né? Você pode dizer, aqui tem um sanguíneo, né? Pessoa que ela tem facilidade em se comunicar. Então, assim, são características próprias de um sanguíneo, né? Porém, né, nós temos aí essa questão do sanguíneo, o outro lado dele, né? Como ele quer viver tudo intensamente, ele acaba sendo indisciplinado para algumas coisas, né? Pode tirar. Choro é livre, né? Ele acaba aqui abraçando o mundo e não dando conta, né, de fazer tudo, porque é muito forte para ele essa coisa do querer agradar as pessoas, de querer agradar todo mundo, né? E a gente sabe que isso não é possível, né? E quando ele então não consegue êxito naquilo, ele fica extremamente triste. E aí é aquele dramático, né, que a gente vê, exagerado, né? Aqueles atores assim, atriz, né? Ai, tipo, meu Deus, Lulu desabou. Meu Deus, como isso vai acontecer comigo? Tem alguém se identificando aí já em casa? Já vai comentando aí. Comenta com a gente, levanta a mãozinha, por favor. Levanta a mãozinha. Se você se identificou com o sanguíneo, fala amém. Não, né? Com os defeitos você vai pular. Mas o legal, pastor, é que a gente vai aprender aqui a mudar esses temperamentos, assim, a trazer equilíbrio. Sim, né? É interessante, né? Um filósofo, Sócrates, né? Todos devem conhecer. Ele diz, né? A questão do conhece-te a ti mesmo, né? A questão da importância, e a gente sabe que tudo que nós temos aí de ciência foi extraído da palavra de Deus. Sim. Né? Eles nada mais, nada menos, né? Querendo nós reconhecermos ou não, foi extraído da palavra. Então, essa questão do autoconhecimento, né? Que ele, essa frase que todos conhecem, nós podemos entender que o Senhor já
havia nos dito isso, né? Quando ele diz, né, para amar o Senhor sobre todas as coisas, né? E se amar, se amar inclui se conhecer, né? Se conhecer, para que você possa compreender o seu temperamento, que você possa compreender a sua personalidade, lembrando que existem diferenças, né? O temperamento é uma coisa, personalidade é outra coisa, mas personalidade é um assunto para um outro podcast, né? A gente chama a Glaucia de novo. Excelente ideia. Então, assim, é interessante, né? Como que a gente pode interagir, falar, se conhecer o nosso próximo, para que a gente tenha uma convivência saudável, tranquila, para que a gente evolua, né? Porque a maioria dos conflitos é com a falta de diálogo, a falta de conhecimento. Sim. Né? Você pode ver, né, no começo do casamento. Por que há um conflito tão grande no começo do casamento? Eu tenho aí, eu passei, né? As pastoras aqui passaram, eu tenho a minha filha caçula, que nós acabamos de casar ela, glória a Deus, tão feliz. E a gente, todos os conselhos aguenta a questão dessa oração, né? Oração, ore ao Senhor, peça sabedoria para aguentar os primeiros tempos do casamento. Sim. Porque é um período de adaptação, um período de conhecimento, né? Então a gente precisa aí entender que a importância do conhece a ti mesmo entra nisso, se conhecer. Então essa questão como nós estávamos falando, do sanguíneo, as coisas, né, não tão boas assim, né, inclui essas questões, né, dele querer abraçar o mundo, dele querer ser impulsivo, fazer as coisas demais, emocional demais, a questão de gerenciamento das emoções dele, ele tem dificuldade com isso. E aí ele então é aquela pessoa maravilhosa, mas que ele tem dentro dele, tá tudo organizado, ele sabe onde tá as coisas dentro dele, mas o espaço físico dele pode ser um pouco bagunçado, porém dentro dele ele sabe onde está tudo, né? Então o sanguíneo tem essa característica aí. Né? Vocês querem perguntar alguma coisa do sanguíneo? Então a gente pode passar para o próximo. Pode continuar. E então nós temos aí o nosso próximo temperamento, né? Perfil aí do colérico. Uau, né? o sanguíneo e o colérico, eles são temperamentos quentes, né? E eles às vezes você pode confundi-los, ver uma pessoa muito expansiva, porque o colérico, ele também tem essa característica da expansão, ele se move nisso, né? Na expansão. O colérico, ele é extremamente proativo, ele é a energia em pessoa. Dos 4 temperamentos, na verdade, o colérico é o que mais se caracteriza, a característica hard dele é a questão da atividade, da energia dele. Como ele é muito intenso, ele canaliza a energia dele para realizar. Olha. Então ele tem que fazer, ele tem que dar resultados. Tanto a gente falou que queria... bem com metas, né? A gente falou que queria que fosse algo descontraído, né? A gente não pode ficar muito perto de um colérico quando a gente quer descansar, viu? Porque ele sempre vai arrumar alguma coisa pra você fazer. O colérico, ele vai falar, ué, mas eu não tô sentado. Por que você tá sentado? Não, peraí, eu tô aqui fazendo, tal. Eu já levantei de madrugada, eu já fui pra academia, eu já orei, já fiz meu devocional, eu já... coloquei roupa pra bater, eu já organizei a casa e e você ainda tá o quê? Tá dormindo? Não, o que é isso? Né? São 7 horas da manhã, o dia já começou, eu já fiz tudo isso. Vamos! O sol pro sanguíneo é um pouquinho mais lento, mas pro colérico é 5 da manhã, né? 5 da manhã. Porque ele tem metas, ele tem urgência, ele tem
Sim. Né? Interessante. Realizar, ele né? tem essa, né? O realizar para ele é muito forte, né? A convocação para esse lugar de fazer acontecer. Tem liderança, é A liderado. liderança, você vê alguém com uma liderança traçado assim, você pode saber que é um colérico. Alguém que tem muito forte espírito de liderança. Interessante que a gente já começa a identificar a criança, né? Sim. Que é colérica. Isso. Ela que já determina quais as brincadeiras que elas vão fazer. E as outras têm tudo que seguir a líder. Senão fica bravo, nervoso. Eu pego meu brinquedo e eu vou embora. Porque é eu que determino aqui o que a gente vai brincar, né? O que a gente vai fazer. É interessante que, né, nós, assim, muito cedo, por isso que a gente pode observar mais uma coisa que comprova que é um dom de Deus. Sim, né? de Deus. Porque desde criança você já vê essa característica muito latente. Né? Então, Sim. Ali dos personagens bíblicos, né? Eu não sei se era assim, você que é psicóloga, né? Então eu que quero saber. Ali de Moisés, por exemplo, ele Sim. foi um líder nato. Eu tenho uma Sim. dúvida. Ele era um colérico, vamos dizer assim? Total, né? Total, né? Ó. Então, aí Sim. eu já comecei a entender Aí entendeu um pouquinho. Moisés, gente, Né? é um líder Moisés é nato, nato. um organizador, Sim. assim, de uma, né, de um talento. É o dom que o Senhor Maravilhoso. entregou para ele, o perfil de comportamento. Sim. Quem mais especial que ele para conduzir com tamanha Sim. excelência um povo. Excelência. Né, Sim, que não deixa realmente ele bravo, não, porque até com Deus ele fala, você tá brincando comigo. O colérico, É. ninguém tira onda com ele. Não. Porque ele já coloca o outro no lugar dele só através do olhar. Só através do olhar. sabe? Né? Ele já Me coloca garantiu. o outro no lugar dele. Né? Não existe você tirar onda com a cara do colérico. Porque ele só no ambiente ali, só dele se posicionar, só dele olhar. E se você não entendeu, pode deixar que já vai vir chumbo grosso. Não, fica Porque esperto. ele vai te colocar no seu lugar rapidinho. Né? Então o colérico ele tem muito essa característica. Como ele é muito expansivo, como ele é muito dinâmico, Muito organizado. e muito, extremamente organizado, ele vai querer... O colérico vai dormir, ele já sabe que ele vai fazer tudinho na parte da manhã, à tarde e à noite. Já sabe. Já sabe. Não, Tá traçado já. traçado. E ele vai dormir pensando assim, eu tô certa? Ó, ele vai dormir, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Tá deitado no travesseiro e já tá se programando. Sim. A mente né? não para. A mente não para, ele já é diferente do fleumático, que deitou, desligou. Não é com ele mais. O problema ali não leva nada para amanhã, ele que vai dormir. Não é que, né? O sanguíneo fica, vai no quarto, vai na cozinha, o pensamento, né? Vai lá num acontecimento que lá na igreja, depois volta pra família, depois lembra do filho, depois, né? Um monte de coisa. É assim. interessante a gente entender até a questão do corpo, né? O corpo fala. E Sim. nós precisamos se conhecer exatamente por isso. Ótima questão, Porque pastora. senão vira excesso, né? Tudo se Tudo- transforma em excesso. Todo excesso esconde Aham. uma falta. Falta. Né? Então todo excesso, por isso que nós precisamos de equilíbrio. Por isso que nós Emocional, precisamos se espiritual. conhecer. E conhecer o outro. E nos submeter à palavra. Aham. Né? Essa questão de nós estarmos inseridos no contexto social, o Senhor nos criou para isso, para se relacionar. E o Senhor nos convoca, como princípio determinado por Ele, a negar a nós mesmos, a morrer para nós mesmos. Sim. E para isso, nós precisamos entender que eu vou estar perto de pessoas com temperamentos diferentes, até como um instrumento de que eu possa viver esse princípio do Senhor. Eu vou, muitas vezes, não entender ali um colérico que exige tanto de mim, que faz eu fazer coisas que eu já estava no meu descanso, já fiz muita coisa, mas se eu estou perto de um colérico, eu vou estar Ô, pastora, sempre mas e daí, se ocupada. for colérico com colérico? Nós precisamos... Existe, né? Aí que entra o cuidado, né? Sim. Pra não ferir aquilo que entra como os Sim. princípios de Deus, né? Aí que entra o negar a si mesmo, né? Aí que entra o negar, o morrer,
o entender quem eu sou, minha identidade, né, de cristão, Sim. a questão da empatia, da compaixão, de entender o outro, porque eu também tenho o seu lugar, eu tenho o meu lugar, e o sol nasceu para todos. E tudo o tem Senhor... limite, né? Não é só, igual você falou da Gabriela, né? Uhum. Tudo é, eu sou assim, eu nasci assim, é assim que eu vou me expressar. Não, você tem que puxar o freio de mão para muita coisa, tentar entender o outro, igual você falou, né? Uhum. Interessante que eu digo muito essa questão de que nós nos tornamos indesculpáveis por aquilo que nós conhecemos. Você vai ser cobrado mediante o que você conhece. Sim. Seja dentro da palavra de Deus, seja no dia a dia, né, na ciência, seja o que você conhece do outro. É sobre isso que nós vamos ser cobrados. E nós nos tornamos indesculpáveis quando eu conheço o que Deus quer da minha vida, o que Deus fez por mim, e eu não moldo a minha vida segundo, isso é morrer para mim mesmo, a minha vida segundo o padrão do Senhor, porque então o Senhor nos chama, o Senhor entrega, né, Deus entrega o Filho dele para morrer numa cruz, para que nós também juntos com Ele sejamos crucificados nessa cruz, para que nós tenhamos uma nova vida em Cristo, uma vida plena, uma vida de plenitude, uma vida de abundância, uma vida de alegria. Isso é maravilhoso. E aí eu digo, quando eu pego um cristão, pegar essa frase não combina. Pegar essa letra dessa música como padrão de comportamento, eu nasci assim, você sempre é assim, né, Gabriela? Não existe isso, porque existe a cruz, então a gente anula o efeito da cruz, anula o que Cristo fez por nós. Então nós nos tornamos indesculpáveis, porque eu conheço o sacrifício da cruz, eu conheço o poder redentor da cruz pela minha vida. Como que eu não me submeto a isso? Como que eu não morro junto com Cristo nessa cruz? Então por isso que eu preciso me moldar e sacrificar o meu eu mesmo. E é para isso que o Senhor nos chamou. A canção do Juliano Som fala sobre isso, né? Para que outros possam viver, vale a pena morrer, né? Uau! Isso é extraordinário. Sim. Porque você abre mão de você mesmo. Você mesmo, você pode estar errado, você pode estar de que forma for, mas quando você entra nesse contexto de que Deus está pedindo e faz parte dos princípios de Deus, então você vai querer ouvir e obedecer a Deus, não a sua própria vontade. Porque por nós, o que a gente quer fazer? Vamos resolver, tá errado, vamos lá, vamos pra briga, vamos pro ataque, mas não, né? O Senhor quer que você abra mão de si mesmo. Até diante disso, o colérico, ele tem essa característica muito explícita. Eu tô errado? Jamais. Eu não tô errado, né? Porque eu tava lá, você não tava? Eu ouvi o que foi dito lá e eu sei o que eu tô falando. O colérico, ele tem muito essa característica. A régua dele é grande. A régua dele, assim, é absurda. E é interessante a gente medida olhar... por medida. Né? É isso como um padrão de comportamento que ele já traz, que é característica dele. Mas aí o que ele vai fazer com isso? Ele vai submeter na cruz, ele vai colocar na cruz, ele vai falar: Deus, olha só, você já tem o lugar. Eu não preciso estar certo, precisa ser leve. Sim. Eu não preciso estar certo o tempo todo. Eu não preciso dar conta de tudo. Está aqui, Senhor. Esse meu, eu sei que eu sou assim, mas esse temperamento eu quero submeter à luz da tua palavra. Eu quero submeter na cruz e eu quero que seja leve, eu quero que, senão a gente não vai viver. Aí a frase dos legendários, né? Desfrute o caminho, né? Todo mundo conhece aí, né? Esse movimento dos legendários tão abençoado que tem aí, onde leva Jesus para os homens, né? E a presença do Senhor forma aí comportamentos e ensinam eles a moldar o seu temperamento segundo a luz do Senhor. E ele diz essa frase bem explícita: desfrute o caminho.
Como que eu vou desfrutar o caminho sendo pesado, sendo humilhando o outro? Eu tô certo, você tá errado. Eu estava lá, você não estava, e o que eu falei pronto e acabou. É isso, é sobre isso. Eu torno uma pessoa amarga, uma pessoa que, Sim. né? Então eu preciso entender. Sempre sendo o dono da razão, o dono da verdade. Exatamente, exatamente. Sim. E o Senhor nos chama para viver uma vida de alegria, onde o fruto do Espírito é a alegria, é o amor, é a paz. Então nós precisamos desfrutar disso, e a gente só consegue desfrutar disso quando eu pego o meu temperamento, eu conheço ele e eu então submeto ao Senhor. E Senhor, vive em mim, que o Senhor Eu vou pegar aquilo que é bom, potencializar. Potencializar ele, usar o que é ótimo. bom. Aquilo que é ruim, que você sabe Sim. não agrada a Deus, então ele vai se tornar excesso, né? E vai Sim. se tornar peso na minha vida. Sim. Então, esse eu vou deletar. Exatamente. Então aí estão as características do colérico que nós não queremos, né? Essa questão de Mas a liderança, sempre estar né? certo, essa questão de ser muito rígido. E então ele sofre com isso, né? Tanto é que Sofre, deixa todo mundo sofrer junto. né? E é interessante que uma característica aí que nós podemos pontuar da questão psicossomática, trazendo para a psicologia, no corpo. Quando o corpo fala, nós precisamos entender que a mente não falou tudo o que precisava, não esgotou tudo o que precisava, e então o corpo começa a cobrar. Isso através de doenças que nós chamamos as doenças psicossomáticas. Sim. E então nós vemos aí uma doença muito característica tanto do sanguíneo como do colérico, é a ansiedade, que é um dos mal do século agora. Muita cobrança de si mesmo. Né? Nós podemos perceber que o mal do século, né, a questão da ansiedade, quanta medicação sendo vendida, sendo adquirida, sendo tomada até de uma maneira desmedida, de uma maneira desproporcional, por conta que ninguém quer mais orar, ninguém quer mais submeter ao Senhor, a palavra, ninguém quer mais fazer uma terapia. As pessoas entraram na geração instantânea. Não, mas tudo tá, né? Até os vídeos que a gente vai postar, não pode passar de 1 minuto. Deu 30 segundos. Não tem paciência. Já tá na timeline, mas vai. Exatamente. Acelerado, muito conteúdo também. Então, pastora, tira esse peso da sacola, tira esse peso e aprecia a paisagem. Isso. Né? Desfrute o caminho, Desfrute o caminho. Leveza. Leveza. O que deu pra fazer, deu. O que não deu, tá tudo ok. Amanhã eu tento de novo, não consegui. Amanhã será um novo dia. Isso, se não conseguir, tenta de novo e assim vai. Sim. Viver um dia por cada vez, né? De cada vez. Interessante, né? Já que nós estamos entre mulheres, a heroína que quer salvar o mundo. E ela quer dar conta de tudo, né? Ela quer fazer e acontecer. Mas ela não precisa disso, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Amanhã é outro dia, é outro presente do Senhor para nós desfrutarmos, para ser leve, para curtirmos cada etapa das nossas vidas, da vida dos nossos filhos, das mães aí, quem é casado, curtirmos cada etapa como uma leveza, como um presente do Senhor mesmo. Sim. Porque se você quiser Porque estar tudo ali, passa, né? Esse dia que você tá aí. ferro e fogo, porque eu sou assim, eu vou andar com meu filho na questão do meu temperamento. Se você não parar para se conhecer, o que é automático? Você agir com tudo que você tem no seu temperamento, assim, de uma maneira absurda. Eu digo que eu era uma pessoa, o Senhor vai trazendo momentos da nossa vida de conversão. A conversão ao Senhor Jesus, que é a conversão mais poderosa que nós podemos fazer, é a maior escolha que um ser humano pode ter.
a conversão ao reino de Deus, entender que eu agora pertenço a um reino, que eu sou uma princesa, porque isso fala de identidade, né? Quem eu sou no Senhor, filha amada, escolhida pelo Senhor. Então eu me converto de uma maneira tão linda a minha identidade, ao meu propósito de vida. Não tem mais a ver, né? Aí entra a leveza que nós estávamos falando, desfrutar, né? E então começa a conversão inúmeras que eu tenho à minha disposição. Conversão ao meu marido, a conversão aos meus filhos. O capítulo de Malaquias diz, né, que chegue um dia onde o coração dos pais se converterão aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que o Senhor não venha, né, e não fira a terra com... ele vem e não fira com maldição a terra. Então, nós temos aí os processos de conversão na nossa vida. E uma das conversões que eu falo que eu tive foi a faculdade de psicologia. A questão da alma humana. Interessante que antes disso eu era muito intensa nessa questão de temperamento. Era rígida e não conhecia, era extremamente ignorante, não era estimulada a isso. Então eu tocava do jeito que eu fui criada, reproduzia. Passando peso para a próxima geração, os padrões de comportamento. A gente vai reproduzindo de uma maneira que nós aprendemos. Sim. E algo que é até inconsciente. Às vezes cuidando, às vezes aprendendo, às vezes vigiando. A gente já reproduz, o inconsciente ele é muito forte, porque o sangue grita, né? Então a gente já reproduz. Imagina você que não é estimulado a isso, a se conhecer. Você deixa a sua carne dominar. Exatamente. Às vezes até o tutano domina. Vai que vai, né? Não é só a carne. Não é a carne, o tutano ele não vai pra lá do osso, assim, pastor. É algo que vai assim, além da proporção assim absurda. Gente, mas essa conversa tá muito boa hoje. E nós nem falamos do fleumático e o colérico já. E o melancólico. Vamos lá. Nós vamos chegar lá ainda. Que bom que nós deixamos eles por último. Porque aí é o pessoal mais tranquilo, que sabe esperar. Né? Pacífico. É o pessoal tranquilo. Se nós falássemos do melancólico e o... Eu também tenho cara. E o fleumático. Eu aprendo muito, hein? Eu aprendo muito com ele. A gente interessante que nós que temos esse padrão de comportamento sanguíneo, colérico, nós queremos muito ouvir. Quando você diz que aprende muito com o melancólico, com o fleumático, é interessante que a gente quer muito os conselhos deles, porque eles são extremamente ponderados, centrados, sábios. Eles só vão dizer algo que eles já, dentro dele, ele já examinou, ele já pensou sobre isso, e é interessante como a gente quer muito ouvir alguém que está nesse padrão de comportamento, né? Então vamos já entrar e falar sobre ele, né? Essa é a estatura do varão perfeito. Essa é, né? É interessante que esse versículo de estatura do varão perfeito, a gente trazendo os temperamentos, é sobre isso. É sobre isso. Nós precisamos colocar Jesus como um modelo. Às vezes a gente olha para os personagens da Bíblia e todos com o seu temperamento falharam. Pedro. Uau. Entra agora o Pedro. Pedrão, Pedro. hemorrágico. Pedra. Né? Ele vai na intensidade, como nós havíamos dito, né? O drama. Quase que um ator, né? Um ator, ele está ali, Senhor, eu te amo e eu vou contigo até o final dos tempos e o Senhor é tudo. E de repente, você não era um deles? Não, eu nem o conheço. Nem o conheço. Os No altos e momento baixos que Jesus são mais precisou.
amigo ao pé da cruz. Sim. Esse que dizia que o amava, Sim. o abandonou. Né? Mas o Senhor, Meu Ele Deus. é tão... Que amor é esse, né? Tão amoroso, tão Que misericordioso, depois... que Ele vem então restituir esse dom que Ele havia, porque Ele sabia. Por Olha que que Deus maravilha. veio, Jesus Sim. veio e perdoou e amou e Uhum. quis então ministrar o coração de Pedro com 3 perguntas: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque ele conhecia o padrão de comportamento, o temperamento de Pedro. Pedro, eu sei que você é sanguíneo. Fui eu que coloquei isso dentro de você. Eu te fiz Eu te fiz assim. Então eu sei que você tem essa intensidade de estar no topo e estar no vale. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo Se bem. Eu sei que preocupa você não, estava vovó, com tem medo. redenção pra você. Tem redenção. É. Eu sei que você estava com medo. Tá tudo Era bem. medo, era medo. Era medo. E o medo paralisa. Que lindo, né? Né? E o medo paralisa, o medo te faz negar até os seus princípios, os seus valores. Sabe aquela questão que o apóstolo Paulo diz? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero, né? Eu não Eu não faço. Então, nós precisamos entender aí esse amor de Jesus, porque Ele entende de comportamento. Sim. E se nós colocamos Ele como um padrão de comportamento, como alguém, um modelo a ser seguido, eu vou começar então a ter essa mesma empatia que Jesus tem, essa mesma compaixão que Jesus tem pelo outro, eu também vou começar a ter. Porque eu vou entender que é um padrão de temperamento. Eu vou começar a entender que o outro agiu daquela maneira, afinal, sanguíneo, ele é intenso, ele é emocional, ele fala muito, fala às vezes até o que não deve, né? É triste, É né? por isso que nós precisamos caminhar com Cristo, né, pastora? Ele E vai eu nos vou alinhando. entender, porque é interessante que a beleza do sanguíneo, já que estamos falando dele, imagina um ambiente sem um sanguíneo. Todo mundo ia ficar Isso não. cri, Ia ser Cri. muito clean, muito muito bravo. sem É aquele negócio que sanguíneo emoção. anima até velório, gente. Isso é verdade? É. Eu nunca vi, É verdade, não. sim. Faz até piada em velório. É É, verdade. triste, né? Assim, mas vai, deixa as pessoas menos descontraída, É, relaxando. Acho que é isso a intenção dos que fizeram, né? Mas você sabe disso, pastora? É quando ele fica nervoso, viu, pastora? Ele tá nervoso, você pode saber que ele tá nervoso. E aí ele quer. Aí ele Aju- vai. ajudar. Essa o ambiente. é a maneira dele. Nós falamos sobre essa característica do sanguíneo, né? Mas aí que ele você já quer. viu, gente, aí em casa? Um velório, alguém Não, contando piada? mas se tem algum sanguíneo ali assistindo isso e ouvindo, ele vai se identificar Vai, imediatamente. Ele vai falar assim, eu já fiz isso. Já. Não, lá na igreja, seu sanguíneo, ele fala com todo mundo. Aí a mulher dele tá bem quieta lá e falou, meu Deus, ele falou com a igreja toda. Assim, Ele porque tem ele uma vai. voz alta pra Ele vai orar, chegar, vai ele é conversar. intenso É. na oração, na adoração. Aí A gente até fala, são pessoas políticas, né? Que vai, fala com todo mundo. E fica chateado se não conseguiu falar com alguém. Né? Tem isso no coração do O sanguíneo, senhor- não é? O senhor pastor, meu marido, ele diz, amor, já fez sua campanha, porque, né, conversa com todo mundo. Ele fala, e você tá com a chave da igreja também, com certeza, né, porque, né, aí todo mundo já foi embora, mas você tá aqui. Né? E essa é a sanguínea, a colérica, ela vai estar ali, ela quer estar com as pessoas. Sim. Ela quer estar ela ama a gente. Uhum. O sanguíneo, ele ama pessoas, ele ama. Então a gente vê essa característica muito forte até O que abastece o sanguíneo colérico seria estar com pessoas. Aí o fleumático melancólico é ele ficar em silêncio quieto, abastece ele. Não sei se eu tô falando certo, mas esse abastecer, ele vem falar de renovar as suas forças. renova as suas da sua forças. energia. Uhum. Exatamente isso, pastor, extremamente correto. Ele, Ó. olha, Ela tá estudando sobre o tá assunto. estudando, Faz fez lição de tempo. casa, né? Fez lição de Fez casa. lição de casa.
característica muito forte aí, né? Na questão do fleumático, do melancólico, que são os temperamentos mais frios. Falando do fleumático em si, ele é aquela pessoa que ele é o detentor da paz. Ele é quase que a própria paz, né? A gente inveja a paz dele. Interessante a gente fazer uma exemplificação aí de um casamento. Ali no momento de briga, ou a gente pode até exemplificar uma briga de um divórcio. Eu tenho o sanguíneo e eu quero me divorciar de você porque chega e eu vou querer ficar com o carro. O fleumático vai dizer o quê? Tá bom. Concordo. Porque ele tem como padrão o ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. A velha frase que nós falamos muito aí no nosso dia a dia. É melhor ter paz do que ter razão. Então o fleumático, ele é essa frase. Ele vai concordar. Ótimo, não, tô precisando andar de bicicleta mesmo. Ixi, eu fico tranquilo. Andando a pé, não, de boa, pode ficar com o carro. Mas eu quero ficar com o cachorro também. Pode ficar, eu acho que ele vai se dar bem com você. Ele é melhor mesmo, ele é mais apegado mesmo com você. Ele concorda, porque ele foge da confusão. Para ele conversar, se uma esposa, ela se conhecendo, ela sabe que ela é fleumática, e ela tem um marido colérico, ela tem um marido sanguíneo, ela vai ter o momento certo. Se ela vê ele mais nervoso, com os tiques assim, ela não vai conversar naquele momento. Sim. Ela vai preparar um ambiente onde ela se sinta confortável e que ela veja que não vai ter discussão. Porque se começar uma discussão, o fleumático vai desistir de ajustar alguma situação. A mulher que tem sabedoria, porque a que não tem, perde tudo isso, né, gente? Com certeza, com certeza. Tem que ter sabedoria no relacionamento, né, exatamente, é por isso que nós estamos falando de montar a luz do Senhor. Sim. Ao que o Senhor tem para as nossas vidas, porque senão a gente vai realmente perder essa linha de termos êxito no relacionamento. Exatamente. Porque de haver diálogo. Porque aí eu vou resolver algo. E eu, então, me conhecendo, né, sabendo que eu sou uma pessoa fleumática, que eu travo diante de discussões, eu travo diante de brigas. Se eu não levar isso em consideração e não deixar para depois, não tiver sabedoria, eu não vou resolver nada. Eu não vou conseguir ter êxito no meu diálogo. Eu vou estar ali conversando, jogando pérola aos porcos, porque eu não vou conseguir. Vai deixar a situação pior. Vai deixar a situação pior. Mas se eu me conheço o outro, então... E esse é o modelar, né? Esse é o modelar. Vai se moldando um ao outro. Vai se convertendo ao outro. Vai se convertendo. Vai se moldando. Vai se moldando. Você tá mais parecido com o outro tá mais parecido com você. Aí ficou bom. Ficou. Tem que ser as coisas boas, viu, gente? Fica ruim, né? Sim, a ruim a gente deleta. Joga fora, na lixeira. Coloca na cruz. O Senhor diz, né? Traz o seu fardo, que é pesado, o seu jugo, né? E pega o meu, que é leve, que é suave, que é tranquilo. Então nós precisamos fazer esse bazar espiritual com o Senhor. Trazermos o nosso fardo, as características ruins, entregarmos, o Senhor está aqui. É um lixo, não tem nada que fazer com isso, mas eu estou entregando para o Senhor para que eu viva a beleza da vida do Senhor, né? A beleza do e potencialize a beleza do Senhor em nós, no nosso temperamento. As coisas são boas. Tudo fica mais lindo, tudo fica mais belo. Então, com isso, a gente pode ter uma convicção que o temperamento é um instrumento do Senhor para nós vivermos a nossa vida na sua plenitude. Sim. É um instrumento que o Senhor deixou para que você se conheça, se molde,
isso daqui é um padrão do sanguíneo, de comportamento, que eu não vou conseguir nada com ele. Essa intensidade absurda, esse querer dar conta de tudo, eu preciso respirar mais. Eu digo para as crianças, né, no consultório, tem um grupinho tão fofo, e eu digo assim, cheira a florzinha e sopra a velhinha, né? A questão da técnica da respiração. E nós precisamos disso, né? Sim. Cheira a florzinha e segura. E pode até parecer algo, teoria de psicólogo, mas, gente, isso é comprovado pela ciência. A neurociência diz que o nosso cérebro precisa oxigenar. Quando que eu ajo por impulso? Quando que eu posso agir por impulso? É interessante que a ciência fala disso. Falta oxigênio no meu cérebro. Quando eu fico com raiva, quando eu assusto, né? Quando eu, meu Deus, tem uma reação que muitos hormônios são liberados de uma intensidade absurda, que o meu cérebro, ele paralisa, o oxigênio não chega no meu cérebro. Porque as células precisam ali naquele momento da sinapse, vamos aí, né, na aula de, né, de biologia, vamos aí na questão da sinapse, o comando dos hormônios das células aí é tão intenso que o meu cérebro, ele paralisa, ele não oxigena. E aí quando você, sabe aquelas coisas que você fala sem pensar, que você se ira, mas o Senhor sabia que isso ia acontecer, então ele já deixou ira, mas não peque. Cuidado. Ira, mas aí respira. Morde a língua, vai xingar, irmão? Morde a língua. Respira. Morde a língua, vai machucar, né? Mas vamos respirar. Mas é melhor não fazer. Não vamos joga respirar, pra fora. que essa técnica é melhor. A questão da técnica. As teorias deveriam ser verdades de Jesus. A questão de quando você respira bem intensamente e que você segura essa respiração, você volta a oxigenar seu cérebro. E aí então você vai soltando lentamente. E você faz isso quantas vezes você vai conseguir raciocinar perfeitamente. Não vai liberar palavras. Talvez você vai falar, mas falar da forma correta. Quem precisa fazer muito isso? Mansinha. Diante do nosso papo aqui. O sanguíneo e o colérico. Eles precisam muito dessa teoria no seu dia a dia. Não tem aquele é uma bagagem de mão também? Tem, né? Conta até 10. Eu Respira tenho uns que fundo. até 100. Respira fundo, segura na mão de Deus e vai. Daí é né? muito rápido, A questão do respirar pro colérico, do sanguíneo, é um bom instrumento que ele precisa carregar na sua bagagem de mão. Sim. Porque ele vai precisar muito disso no seu dia a dia. O trabalho, né? Vamos carregar uma florzinha, uma velhinha sempre. Sim, pra lembrar. Cuidado, cheira a florzinha. Cheira a florzinha muito intensamente e só pra velhinha. Porque... Vamos falar com o pessoal de casa? Vamos. Daí, tem gente falando ali conosco? Sim. Bora lá. Vanderlei Reis. Pai, Oi, filha. Que Deus te dê mais sabedoria. Pai, te amo. Parabéns, eu te amo. Muitos beijos, filha. Ai, que orgulhoso. Que orgulhoso. Pai, gente, o pai é um lindo. Ele é, assim, o meu maior motivador. Ótimo. Meu pai e minha mãe são, assim, pessoas que o Senhor me presenteou. A Nadir também comentou. Parabéns, filha, você é preciosa. Eu me orgulho muito de você, que o Senhor te possa continuar te usando. Amém. Minha mãe é minha Obrigada, intercessora. vocês liberaram. Minha mãe é minha intercessora. Minha mãe é alguém, né? Ela e meu pai é alguém que nos sustentam em oração durante toda uma vida. Tem a Adriana também falou, minha pastora Glauci, muito amada. Beijo pra Adriana. Obrigada tem pela mais aí. Ana Paula Santos Brito, uau!
legal esse bate-papo, querida. meninas, show, pastora Glauci Reis Pavão. Vamos ver, não atualizou mais nada, às vezes a gente tem que atualizar, às vezes tem mais. Gente, que Gente, maravilha! que lindo! Nós agradecemos a audiência de todos, que maravilha! Glória a Deus! Coloca glória a aí Deus. sobre o seu temperamento, com qual que você se identificou, se você é Qual? fleumático, sanguíneo. Ah, eu sou sanguíneo. Ah, eu acho que eu sou colérico. Né? E olha que a gente nem falou de todos ainda, Não né? falamos, vamos Olha falar aí. sobre o melancólico ainda. Sim. Aproveitar para conectar a gente aí, ó, entra lá no YouTube, gente, visita lá a página nossa lá, o canal é @mesacastgospel. MesaCast Gospel, você já acha nós lá, com a nossa menininha lá, a gente tem uma bonequinha, coisa mais linda. De É o cabelo Mesa, vermelhinho. os cabelinhos, e ela é MesaCast Gospel lá no YouTube. Começa a seguir a gente, logo o episódio da pastora também vai estar lá, Sim. para você também Nossa, compartilhar isso aí, para Sim. você identificar. Manda para um amigo, manda para alguém que fala, ó, eu acho que é você aí de sanguíneo, né? A pastora falou lá. Ah, não, sou eu não, é você. É colérico. Não, você é colérico. Mande para alguém agora mesmo também pelo Facebook do Sim. Jornal Vigilante. Aproveita para seguir também as nossas páginas no Instagram. O MesaCast está lá, @mesacast.ofc. Você vai começar a seguir o Instagram do MesaCast. O meu é @veridianereis. Você O já... meu é @ingrid.rodrigues.ofc. Isso, de oficial, de Oficial. OFC. Uau. Pastora, fala o teu Instagram Meu também. Instagram, vamos lá. É Glauci Reis Pavão. Meu Instagram pessoal e como psicóloga. E a questão, tem um outro Instagram que como também nós nos movemos na questão empresarial, né? Nós temos uma revenda de bolsas femininas maravilhosas. Bolsa, gente, dá um pulo lá no Instagram. Diga-se Que de legal. passagem. Sim. Nós, Ai, então, mulherada. olha aí, segue lá, MVM Bolsas. MVM Isso, tem pra Bolsas. até pra volta às aulas. Temos tem tudo lá, mochilas, gente. temos pastas de note, temos bolsas para o seu Legal. dia a dia, bolsas para você levar onde você precisar, festas, Maravilha. social, e, enfim, temos tudo. Top. Como Pode que tá seguir. lá o arroba? Tá MVM Bolsas. MVM Bolsas. Isso, está à Ótimo. disposição. Temos aí o Facebook também, que mulheres poderosas usam bolsas arrasantes. Você quer ter uma bolsa arrasante, você vai precisar adquirir uma bolsa da MVM Bolsas. Então nós levamos até você, facilitamos o pagamento, e, enfim, é só chamar a gente lá Excelente. que a gente vai. A Célia também falou. Célia Oliveira, amamos ela. Atualizou umas coisas aqui, ó. Uau, Celinha. Que pastora e psicóloga querida. maravilhosa, ela disse. Fio. Beijo, Ela é Celinha, mesmo. Leandro, Maravilhosa. Evelyn. Essa galera da nossa, que convive conosco, né? A galera aí da nossa célula, nós aprendemos muito com eles. A Célia, inclusive, hoje na academia nós fizemos um bate-papo bem legal sobre essa questão dos temperamentos. Que legal. E nós podemos, assim, ver a Célia uma intercessora, disse que estaria orando por esse momento. Amém. Obrigada, Célia. Então é interessante como nós aprendemos Sim. com eles, né? A Ana Paula também já colocou o oi dela aí, e é interessante como eu aprendo demais com eles. Eu me sinto muito feliz, privilegiada pelo Senhor de estar inserida nesse meio. Eles são umas paixão que a gente tem, assim, que, meu Deus, são a nossa alegria na convivência do dia a dia, somos Sim. muito Nossa, vocês ligados. fizeram quase chorar. Ela tá com o olho gelado. Somos muito ligados. Eles são Bênção, queridos. gente. Uma bênção termos vocês aqui para acompanhar o MesaCast. Amém. E nós também agradecemos o pessoal que nos segue nos outros países, né? Amém. É o Canadá,
México, Bolívia, um abraço pro pessoal de Bolívia, um abraço pro pessoal dos Portugal. Estados Unidos, Portugal também segue a gente. Nosso país vizinho deve ter alguém, né? Do Paraguai. Paraguai, sim, com Paraguai tem certeza. pessoal que nos segue. Gente, Amém. olha, um abraço, amamos Deus vocês. abençoe a vida de vocês. Isso, Amém. acompanhando o MesaCast. Glória a Deus, né? Amém. Lá na França, será que temos alguém? Deve ter. Porque- Para os Estados Unidos a gente tem. Acho que Tem conhecidos pro lado por da lá Espanha também. tem. Olha, gente, eu tô perguntando da França, tô puxando aqui a sardinha, porque o meu genrinho tá lá, Olha né, aí, gente? né? E aí nós falamos pra ele assistir, e ele é o horário que lá já é outro fuso horário de Sim, lá, sim, é o horário que eles estão Mas dormindo. ele fica ao vivo, ele pode. Ele vai, Isso, com ele Pode certeza, você ver. compartilhar, Aham. fica online. A gente também vai postar no Qualquer YouTube. horário. Sim, Uhum. sim. É ele que vai. Nós acabamos de fazer o casamento deles, né? Ele que vai levar a nossa caçula lá vão morar na França agora, né? Por um tempo. Chique. E então, assim, mas ele vai ver a hora que ele, o fuso horário de lá, né? Bater, ele Logo, vai. logo vai veremos ver. a pastora em França. Partiu França, gente, Partiu. partiu Paris. Hashtag Paris. Hashtag partiu Paris. Hashtag Paris. E o meu marido, ele, todo mundo diz isso, né? Que outra característica do sanguíneo, né? Aí, do colérico, é essa questão de viajar. Ele ama viajar. Olha aí. Ele ama. Bastante. Ele vai estar sempre com a mala pronta. Você falou pra ele, vamos, mas você não precisa nem falar duas vezes. Que hora que você passa aqui? Que hora estou pronta? Já estou com a roupa de ir. Estou pronto. Já estou pronta. E o sanguíneo tem muito essa característica, né? De estar sempre pronto para viajar, para festa, para seja o que for. É para estar com outras pessoas, é para interagir socialmente, ele tá pronto. Tá pronto. Já é diferente de um fleumático, né? Sim. De um melancólico, que ele vai precisar Pensar. daqui 2 meses fazer um planejamento, Bem. porque ele precisa ver aonde que ele vai ficar, ver exatamente Tem que se Onde como vai organizar. ficar. ele vai se organizar, ver como, E tá certinho, quantas gente, horas né? dura É um detalhe Uma mesmo. viagem. Faz parte, né? uma viagem para um melancólico. Ele vai dizer o seguinte: nós vamos sair 6 horas da manhã em ponto. E tem que ser em ponto. 6 horas da manhã, ele é muito pontual. E aí nós vamos parar 12h e 3 minutos para almoçar. Lá Meu Deus! em Presidente Prudente. Ah, não. Ele já, né? A Ele rota, já fez a no rota restaurante tal. Ele já Vamos sabe até aquela o ele já local. sabe aonde as surpresas para ele não consegue lidar com isso, né? Com muita facilidade. Então ele é muito metódico, o melancólico. Não gosta Ele- de surpresa, assim. Ele não sabe lidar com essa questão de resolver as coisas assim. A gente precisa agora, a gente precisa ir agora. Deixa isso pro sanguíneo, porque o melancólico ele vai ter muita dificuldade. E então nós vamos almoçar e nós vamos demorar 30 minutos ali, e nós então vamos sair e vamos ao nosso destino. Vamos a São Paulo capital, vamos chegar lá às 6h15. Nós vamos estar entrando, e às 7 horas nós já vamos estar chegando no nosso lugar, no nosso hotel. E então ele tem tudo muito programado, ele é muito disciplinado. Ele tem a rota completa. A rota completa. Ele vai. E isso é maravilhoso. É exatamente isso que a gente está dizendo. Cada um tem sua beleza. Sim. E tem as coisas que também não são tão boas assim, que precisam colocar na cruz do Senhor. Então, isso é maravilhoso. Imagine um sanguíneo As conversas sem com um o melancólico. melancólico por perto. O melancólico ele é profundo, né? Ele é extremamente... O melancólico, ele tem essa Conversas característica de profundas. ser terras profundas. Ele é o mais profundo de todos os 4 temperamentos. Então, já falando aí do melancólico... Tem as raízes profundas. Raízes profundas. Ele É aquele papo bem, você tem que ter tempo, sentar, conversar, que vai ser profundo. Não é raso o negócio. Ele tem uma característica, assim como o fleumático,
de ser mais ponderado, de ser mais lento, de ter uma personalidade mais introvertido, e ele vai então ponderar o que ele vai falar. O melancólico, ele tem muito isso, ele pensa muito antes de te falar alguma coisa, ele, na cabeça dele, ele já fez os cálculos se aquilo vai dar certo ou não, ele pondera, ele já começa a pensar no plano A, no plano B, ele começa a examinar, ele faz toda uma rota dentro da mente dele para que ele possa conviver. Sabe o que é interessante? Se eu, como uma sanguínea ou uma colérica, eu convivo com o melancólico, com o fleumático, e o meu temperamento não está submetido ao Senhor, ao Espírito Santo, eu vou ser aquela pessoa que não vou ter paciência. E é algo que você pode se perceber. Interessante a gente falar sobre isso, que você vai se perceber quando você está com impaciência por alguém estar lento do seu lado. É interessante, eu percebo isso em mim. Quando eu quero pagar alguma coisa, como a gente é muito ativo, muito intenso, eu quero pagar, e que me pedem CPF. Gente, eu falo, gente, pra que meu CPF? Eu só quero pagar um negócio e ir embora. Eu só quero pagar e ir embora, gente. Pra que meu CPF? Interessante, a gente foi numa sorveteria esses dias, e a minha amiga extremamente melancólica, a pastora Silene, deve estar me ouvindo aí, e ela é extremamente melancólica, enfim, toda ponderada, sinete da paciência. O rapaz começou a querer fazer um cadastro dela numa sorveteria. Um carinho em forma pública. Mas você já tinha tomado sorvete? A gente já tinha tomado. Tá. E a gente viu que nós estávamos em cima da hora e já tínhamos que ir. E aí vamos pagar e enfim, ali o sanguíneo, como sempre, ele anda apressado para tudo, porque as urgências dele são tudo para ontem. Mas ela ali, por mais que ela tinha um horário, tinha pessoas esperando ela numa paciência, estava plena. Eu olhando aquilo, eu falei, fala. E a amiga já estava completamente transbordando de suor. Fala que você só quer pagar, porque não precisa ele conhecer. Olha, gente, situação. A sua vida inteira. E aí ele perguntou o nome dela completo. O CPF. Nossa. Começou a fazer perguntas. Mas será que ela. ele era também melancólico? Né? Pronto, fecha a sorveteria. Diante de um sanguíneo. E é interessante. Paciência pura. Que a gente percebe o que nesse momento? É um detalhe do nosso dia a dia. Sim. Mas a gente percebe o que nesse momento? Aquele que está atento. Ele começa a perceber que ele está precisando o quê? Orar. Eita, Deus, vou pra casa que eu tô precisando orar. Olha, eu não tô com paciência de falar meu CPF pro atendente. Eu não tô com paciência de... Meu Deus. Certos perfis não combinam com certos trabalhos também, né? A gente percebe assim. Porque se é alguém que tá no caixa, ele não pode ser tão paciencioso, ele tem que ser agilidade. Cartão, vai passar o cartão, não vai passar... Senão vai ter uma fila enorme, ou então ele vai ter que se adaptar de uma forma que o temperamento dele não ajuda, vai ser bem puxado, né? Eu acho assim. É interessante. Para certos papéis, né, de trabalho. Porque de repente uma franquia ou algo assim que eles querem fazer um cadastro do cliente para poder estar enviando algumas coisas e precisa de agilidade. E nós precisamos entender que tá tudo bem, que faz parte. E se você, de repente, realmente não pode, com muito amor, com muito jeito, você vai dizer, né? Muita gentileza. Como diz gentileza gera gentileza, minha mãe diz muito isso. Gentileza. Aí nós vamos lembrar de uma outra frase da psicologia que diz: conheça todas as técnicas, né? Domine sobre ela, sobre a ciência, conheça todas as ciências, domine sobre todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja o quê? Apenas outra alma humana. Entenda né? isso. Jung fala sobre isso.
O outro é só uma outra alma, e você também. Você não é superior a ele, você não é inferior a ele. É aí que entra a parte que eu disse que a psicologia me fez converter a alma humana. É mediante essa frase. Porque eu entender que a minha compaixão, a minha empatia com o outro, ela precisa ser algo verdadeiro, precisa ser algo real. Eu preciso trazer isso como um instrumento de vida. Sim. Porque senão eu vou destratar o outro. Eu vou dizer, não, pelo amor de Deus, eu quero só pagar um sorvete. Pra que você quer meu CPF? Grosseria pura, né? Pra que é isso? Meu Deus, gente, que é isso? E muitas vezes, principalmente o sanguíneo, quando ele de repente não está num dia bom, aquele dia mal que a Bíblia descreve, né, que o dia mal chega para todo mundo, ele está com a cabeça dele quente, ele vai fazer isso. Como a gente viu aí o apóstolo Pedro, de negar a Jesus. Tudo bem que pode não ser um extremo desse, mas ferir o outro também é algo, né, que não devemos fazer. Mas aí eu preciso entender que também é a solução para mim. E aí eu preciso falar, Deus, eu fui grosso, né? Me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu falei, né? Falei demais. Deus me perdoa. E é interessante que se você dizer algo para o sanguíneo que ofende, que deixa ele triste, ele vai ficar ali na hora. Morrido. Ele vai assim dizer. Sente, né? Ele vai sentir na sente carne. com intensidade. Ele sente profundamente. Porém, daí um pouquinho, você vai lá querer conversar com ele sobre o que você disse, que você não estava querendo dizer aquilo, você vai pedir perdão, ele já... Ai, nem lembro que você falou isso. Ele já esqueceu. Se o sanguíneo deixar para resolver um conflito no outro dia, ele já não lembra mais o que não era guarda mesmo. mágoas, ele não guarda né? mágoa. Ele não guarda. Verdade, ele não é nada incrível. Incrível. Já é diferente do pneumático. Mas daí tem gente que abusa disso, né? Porque ele é muito assim, né? Ele é tranquilinho, pisa na bola toda hora. Aí, no outro ele dia é tá de boa, como se nada tivesse. Do colérico, que ele guarda. O colérico guarda. Ixi, guarda coisa de 1900. O melancólico, então, meu Deus. Você que convive com melancólico aí sabe do que eu tô falando, né? Ele tem aquela carta na manga porque ele lembra. Agora. Nem vem. Ele lembra exatamente o que você falou. Ele printou as conversas. Cuidado para você, né? Ele printou, ele tem tudo guardado. Meu Deus. Ele vai te falar o que você falou exatamente. Ele tem tudo na carta. Tem uma memória. Tem a memória absurda. E é interessante que se o melancólico não cuidar isso, ele não vive também o padrão de Jesus, o padrão do cristianismo, que é perdoe, entregue pra mim. Perdoe, esquece. Esquece. Eu perdoei, por que você não vai perdoar? Eu já joguei no mar do esquecimento. O melancólico, se ele não cuidar, ele é uma pessoa extremamente vingativa. Minha é a vingança. Ele vai pegar a fala do Senhor. Ele te pega na curvinha, assim, ó. Ele vai querer ser Deus na vida de alguém. E isso é muito sério. Nós sabemos quem quis ser semelhante a Deus, o que aconteceu com ele, né? Com Lúcifer. Sim. Então, não teve mais lugar de arrependimento para ele. Então, é muito sério quando eu distorço, quando eu pego uma característica que não é para mim viver. Sim. Ela. Então, quando eu faço a minha justiça, quando eu quero me vingar por mim mesmo, e muitas eu faço o outro sofrer muito. Principalmente os cônjuges, aí o pessoal que é casado, eles guardam tanto na manga e eles vão cobrando isso no dia a dia. Sim. De uma maneira velada, de uma maneira assim fria, a vingança fria. Ele coloca num prato assim e come frio. Porque ele, afinal de contas, seja gravitado por Jesus. Afinal de contas, exatamente. Compensação, né, do melancólico depois, né, pastor?
Ele também é um amigo e tanto. Fiel. Né? Fiel que você pode contar mesmo. Ele é detalhista. O melancólico, ele tem essa característica de ser extremamente metódico, minucioso, um conselheiro como ninguém. Protetor, né? Protetor. Ele, assim como o fleumático, tem essa característica bem intensa, ele nem liga de realizar a vontade dele. O fleumático, ele tem essa característica, né? Ele não realiza muito os sonhos dele. Na verdade, se você perguntar para um fleumático quais são os seus sonhos, ele, às vezes, para um marido, ele vai dizer assim: realizar os sonhos da minha esposa. Realizar os sonhos dos meus filhos, realizar os sonhos da minha família. Se você tem um funcionário fleumático, e se ele é tão fechado com você, ele vai dizer que ele quer que você alcance êxito na sua empresa. Eu quero ajudar meu patrão a conquistar tudo que ele tem que conquistar. Né? Eu quero ajudar meu pastor a realizar tudo que Deus derramou na vida dele. Ele não tem muito a questão dos sonhos dele. Porém, nós podemos observar que isso também não é algo tão bom assim. Sim. Porque o Senhor te convocou, te chamou para ter uma vida plena, uma vida abundante. E você, então, precisa colocar isso diante do Senhor, de querer sonhar, de desejar isso para você. Você precisa querer sonhar, sim. O Senhor precisa querer realizar seus sonhos. Realizar coisas. Coloca um sanguíneo lá para. Se você deixar muito, é interessante nós conhecermos, para nós para impor. Não, peraí. Ok, vamos aqui negociar. Porque eu entendi que eu também sou importante. Eu entendi que os meus sonhos também são importantes. Eu também quero realizar algumas coisas na vida. Eu também tenho. Porque o fleumático, se você deixar, ele não tem meta de vida, ele não tem sonho, ele não planejou nada. São características de pessoas que dificilmente viajam, porque ele não planeja. Se você deixar para ele, né, na família, planejar alguma viagem, planejar algum evento, ele nunca... ele é mais territorial, assim? Ele é... Aqui tá bom, aqui. Eu gosto... Nem me chama pra ir na sua casa, porque eu vou ter que falar não, e eu não gosto né? Eu gosto de ficar aqui com a minha paz, né? A minha paz. É interessante mas aí ele precisa então sair desse lugar, entender que não, peraí, eu não sou um ser para viver somente em quatro paredes. Não pode também, acho que assim, acomodado poderia ser uma palavra que seria um defeito. Exatamente. Né? Eu não posso me acomodar. É algo que eu preciso preservar. Afinal de contas, é um dom, a questão da paz, a questão, né, de o silêncio ser algo bom para mim. É onde ele se abastece, é onde ele renova suas energias, né? Porém, o equilíbrio, onde eu só consigo através do Espírito Santo habitando em mim. Eu preciso entender que não, peraí, é verdade, eu sou um ser social. E o Senhor me colocou para se relacionar. Esse é o propósito que o Senhor nos colocou na Terra. Para se relacionar com Ele e se relacionar com o próximo. Então, peraí, deixa eu respirar fundo, negar a mim mesmo e ir viajar com a minha esposa, com a minha família. Deixa eu... Vamos lá, vamos fazer essa viagem, vamos sair de casa, vamos... Eu vi esses dias, a mulher... tem algo para fazer dentro de casa, por exemplo, né? Um exemplo assim. Aí tem uma lâmpada lá que tem que trocar. A mulher já pegou a lâmpada, tá pegando não sei o que, uma parafusadeira, um negócio e tá indo lá. E o marido olha assim, onde você vai? Você vai? Tudo em inglês esse negócio. Aí ela passa pisando duro e vai lá mexer com furadeira, com não sei o que, com letra. Ele já sai correndo. Pá! O marido. Tipo assim, ela foi, opa, não é com ela isso daí, né? Aí ele se aplica e fala, opa, né? Não, deixa que eu faço, né? Mas esse é um marido que tem
o Espírito Santo, que tem a luz do Senhor como padrão de regra. E ela teve sabedoria, porque ela se Que aventura! Porque se é um pneumático que ele olha aquilo passando na frente dele, vai dar glórias, porque ele não vai ter que se mexer, ele não vai ter que ter atitude. E aí ele vai ficar acomodado Por no isso lugar que entra dele. os frutos do Espírito, né? Exatamente. Porque se não tiver os frutos do Espírito, não tem domínio próprio, não tem nada Exatamente. disso. Sim. Eu acho que entra nos temperamentos isso, Sim, né? sim. Você é conhecido, haverá um dia, diz a palavra, Aham. que nós conheceremos entre o justo, aquele que serve a Deus, e o que não o faz. E ela diz que pelos seus frutos você vai ser conhecido. Como alguém que é Pelos justo, frutos. justificado. Esse justo vem da palavra justificado pelo Senhor. Alguém que foi perdoado, Sim. remido pelo sangue de Jesus, que teve o nascer de novo como algo real na sua vida. Então, eu fui justificado, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, fui perdoado, fui limpo, tive a oportunidade de uma nova vida no Senhor. Então, eu preciso agir como o Senhor, o padrão de Deus, o padrão da palavra para minha vida. A importância de conhecer o Senhor, conhecer a palavra. E é isso, é sobre isso. Aí entra outra palavra. Deleita-te, pois, no Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, 5. Né? Olha aí, para quem quiser Que consultar. maravilha, gente. Tem uma outra passagem que diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Conhece o meu pensamento, examina, Senhor Deus, meu andar, o meu falar, as minhas ações, Se há o algo meditar em do mim, meu né, coração. E que não ver te se agrada. há algo em mim que não está alinhado com o Senhor, com o que o Senhor tem para mim, tira-me desse lugar e faz-me andar pelo caminho eterno, que conduz ao Senhor. Então, Salmo 139, lá o finalzinho vai falar isso. Na verdade, esse versículo, nós precisaríamos declarar ele todos os dias quando nós vamos dormir. Senhor, Sim. sonda-me, conhece-se o que eu fiz hoje que não está alinhado com o céu. Senhor, o que vai me impedir de entrar no céu, o que vai me privar da vida eterna. Sim. Esse privar da vida eterna quer dizer, porque a eternidade já começa quando nós conhecemos o Senhor, quando nós começamos a nos relacionar com Jesus. Esse privar da vida eterna é me privar de ter ali o Senhor, porque a questão que faz divisão entre nós e Deus é o pecado. Se eu não confesso, se eu não me arrependo, se eu não peço perdão, eu causo ali uma separação com o Espírito Santo. E é algo tão horrível, porque quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Sim. Já diria a letra do louvor. Porque esse lugar de você se relacionar com o Senhor é algo tão precioso que quando o Espírito Santo traz um alerta que você cometeu algo que entristeceu o Espírito Santo, que foi contra a palavra, que você ofendeu alguém, naquele mesmo momento você preza tanto pela presença de Deus que você já não vai, você vai pedir perdão, você vai se arrepender. Sim. Isso é crucificar o seu temperamento. Viu, pastora? Eu queria fazer um momento bem especial agora com você. Vamos fazer um momento, fotos da família da pastora. Vamos conhecer um pouquinho do pessoal que está lá já assistindo ela também, dando uma força. Vamos lá. Olha lá, a pastora ministrando. Sim. Ministra do Evangelho. Olha, Estamos aí. é lá na CTV, né, Na pastora? CTV, nós Sim. fazemos parte da comunidade Tempo de Vida, somos os pastores auxiliares que auxiliam na questão da consolidação, dos visitantes que chegam, nós recepcionamos eles e temos tantos projetos para esse ano. Mas, novamente, é um assunto para um outro podcast. É umas novidades aí fresquinhas. Quem é? Esse aí é o João Mateus. Que lindo. É o nosso presente, né? Pegou ela agora. Pegou, né, gente? Ele é o nosso primo
primogênito como netinho, único, seu né? netinho. É o neto, apesar que todo mundo confunde que é filho, porque dizem que parece muito comigo, Parece né? mesmo. E como ele, assim, é uma paixão absurda por mim, pelo avô, fica mais parecido ainda. E aí são do ladinho aí, é o seu Vanderlei, dos Reis, que acabamos de falar aqui, a senhora Nadir, que são os meus pais, um presente do Senhor para minha vida, minha família, que é realmente a minha base, onde eu me sinto segura. É interessante que o meu pai tem essa característica, né? Minha mãe também, meu pai que é mais falante, assim, a gente se conecta mais nesse sentido. E tudo que eu quero, uma orientação, alguma coisa que eu preciso, eu ligo para ele, ligo para ela e a gente passa horas conversando, né, pai? Delícia! E aí, nosso orgulho, né? Esse é o meu filhote, o Vinícius Pavão. Aí ele tá recebendo a carteirinha da OAB dele. Foi um sonho realizado. Vinícius, né, advogado. É um filho, assim, que tem um coração no Senhor. Alguém que antes de fazer a faculdade, um fato interessante, que antes dele entrar para a faculdade, ele quis ir para Zocum. Fazer a obra missionária, estudar a Bíblia antes dele aprofundar em qualquer outro conhecimento. Sim. Então ele é muito fera na palavra, eu tenho poderoso que ser isso, assim, né? Até para o sistema jurídico, né? Isso é muito poderoso, né? Sim, isso foi um Porque instrumento. o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra Foi é desligado um no instrumento céu. maravilhoso, que estratégico que o Senhor deu a ele mesmo. E essa é quem é minha primogênita, quem abriu a madre, né? Que chegou assim para trazer um novo sentido à nossa vida. A Milena Gabriele também é formada em Direito também. Olha aí. Eu lembro dela menininha. Que linda ela. Lembro dela menininha. Desde muito pequenininha. Eu sempre uma personalidade extremamente forte, né? Uma colérica, Ela assim, é colérica. muito com um pezinho no sanguíneo, assim, muito forte nas suas decisões. Mas o Espírito Santo, ele vem, né, moldar a todos nós, né, nos submeter à palavra. E essa foto, né, gente, foto estão todos. É difícil a gente conseguir uma foto. Como que eles se parecem, né? Muito os três. Se parece mesmo, É difícil a gente tirar uma foto com todo Olha mundo lá. junto, mas aí a gente conseguiu, né? Top. No casamento da nossa caçulinha, essa é a Mirella Desirê, casando com Vinícius, que está lá na França, que nós já falamos aqui. É um presente do Senhor, resposta de oração mesmo para as nossas vidas. Ali nós temos a Milena do lado da Milena. Pastora tá arrasando. No dia do casamento a gente tem que dar uma festa, a gente tem que dar uma arrumadinha, né, gente? Ali do lado da Milena nós temos o Thomas, que é o marido da Milena, um presente do Senhor também para nossa família, alguém bem, né, ponderado, bem centrado. E aí, né, do lado da Mirella, não tá do meu lado, né, tá ali do lado da Mirella. É o amor da minha vida, né, gente? Olha aí. Pastor Francisco Pavão, meu suporte diário, que me suporta em amor. Suporte diário, você é bom. Gostei. É o meu lindo melancólico, né? Olha ele aí. Meu lindo A pastora é o quê? Eu não conseguiu definir? Olha que interessante essa pergunta. Eu tô no sanguíneo com colérico. Né? É interessante que nós nos movemos. Muitas vezes a gente fala assim, eu acho que eu sou um pouco de cada. Não tem como você ser um pouco de cada, dos quatro. Mas tem como você ter ali um pezinho para as pessoas entenderem num outro padrão de comportamento
por exemplo, por muito tempo, e ele é variável. É interessante a gente fazer esse conhecimento. Ele varia com a questão do tempo, conforme você amadurece, conforme você adquire responsabilidade, porque vamos combinar que a maturidade não é idade, né, gente? A maturidade se adquire com responsabilidade. Pastor Francisco Pavão diz muito isso nas pregações dele, aprendi com ele. Sim. Ele diz muito sobre isso. Maturidade não vem com a idade, vem com você adquirir responsabilidade. Então, quando você amadurece, que você vai entendendo quem você é no Senhor, e você vai abandonando o seu eu, à medida que você pode oscilar na questão do temperamento. Então, por muito tempo, e principalmente logo quando nós nos casamos, eu era sanguínea, que eu posso dizer hemorrágica. Porque hemorrágica, porque o sanguíneo não basta ser sanguíneo, tem que ser sanguíneo hemorrágico quando ele não está crucificado na cruz. E então é um sofrimento absurdo, psíquico, absurdo, que o corpo padece também por isso. Né? Então, e aí faz o outro também sofrer muito, porque como o melancólico ele não é da fala, ele é do guardar. Nós estávamos falando sobre, né, a questão do melancólico, que ele é de guardar, ele não gosta de ficar falando muito, ele não gosta de falar tudo, ele precisa pensar muito antes de falar. Então, ele é uma pessoa extremamente que vai estar nesse lugar de sofrer no corpo, porque o sofrimento do melancólico, ele é no pensamento. Ele vai dormir e ele tá ali, pensando, remoendo e falando. Então ele fala com ele mesmo. Ele fala com ele mesmo, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter... Então é interessante que nós nos movemos. E o pastor, eu digo, né, essa questão do melancólico, ele mudou muito também. Nessa questão de temperamento. Eu já fui muito sanguínea. Quando você pergunta qual é o meu padrão de comportamento, de temperamento, eu já fui muito sanguínea. Porém, agora, diante dos testes psicológicos, diante do se conhecer, o meu comportamento, o meu temperamento mudou para o colérico. Devido a assim, a gente ter que exercer essa liderança. De, né, até na igreja, na empresa, no próprio consultório, né, liderar algumas coisas, as responsabilidades, entendeu? Verdade. Então a gente vai se movendo nisso, né, E você, já viu qual é o seu... E o casamento, a palavra fala que você torna uma só carne, então... Então você vai colocando um pouquinho de você pezinho no outro. Lá, né? Um pezinho aqui, pegando um pouquinho do outro em você. Exatamente. Não tem como. É porque anda pezinho com pezinho, pastora. Né? Né? Já que a gente tem que ser um... O pastor brinca, né? Já que a gente tem que ser um, que seja eu. Ele fala que essa é a minha fala. Pessoal, olha, é brincadeira, gente. É brincadeira. Gente, pensa que clima maravilhoso, assim, que nós estamos aqui agora. E se você aí tá aí do outro lado assistindo, gostou, se você quer mais, fala lá, eu quero mais, traz a pastora Glauci outra vez, para falar. Se você quer dar uma dica aí do que você gostaria, né, que ela falasse também, já deixa uma dica aí pra gente. Né, Veridiane? Que nós vamos estar aqui já trazendo e pautando aí né, pastora? O que você acha, pastora? Extremamente interessante. Tantas falas aí que a gente podemos, né, trazer para que as pessoas tenham também esse acesso ao conhecimento. É interessante quando eu falo que a psicologia me fez converter a alma, né, do ser humano. Eu falo que eu tinha que ter feito a psicologia antes de ser mãe, porque ajudaria muito. E a questão das mães, eu digo que deveria ter um curso, que deveria ter algo assim ali na gravidez, na questão do acompanhamento, algo como pré-natal.
um curso. Não, Verdade. você vai, você só tem direito a ganhar o seu filho num hospital público se você fez o pré-natal, como que está o seu pré-natal? E nele está o curso de filhos. Você fez esse curso, tinha que estar inserido ali. É uma dica aí, gente. Olha, que lindo! Olha. Seria bom. Nossa. Que lindo! Uau! E além de Mas lindo, aí tem que ser assinado por você. Mas né? Eu vou patentear, né? Isso. Vamos fazer um projeto, vamos elaborar esse projeto. Vamos aí, olha aí, nossas autoridades aí políticas, né? Vamos implantar isso aí. Maravilhosa ideia. Porque é algo que não é só bonito, além de lindo, ele é extremamente importante. Transforma. Para fundamentar a personalidade de uma criança. Interessante quando a gente fala tantos assuntos, um assunto que eu acho assim de extrema relevância é você entender como é moldado, como é formada a personalidade de uma criança, que é feito aí até os 6, 7 anos. Depois que formou isso, esse padrão de comportamentos, onde vai ser aquilo pro resto da vida. Exatamente. Aí lá na adolescência, ela vai fazer uma ressignificação, uma reafirmação dessa identidade. Por isso que aí surge a rebeldia, né? Que na verdade ela está demandando amor, está demandando a sua identidade, ela está clamando que você diga, confirme quem ela é de verdade. Né? O adolescente ele tem essa característica, que ele passa por rebelde, mas não é uma rebeldia explícita no sentido de ele quer agir daquela maneira. É algo inconsciente. Ele está demandando, me confirma o que eu realmente sou, a minha identidade. Eu sou mesmo tudo isso que foi formado dentro de mim até os 6, 7 anos. Alguns teóricos dizem que até menos, 4, 5 anos, ali já molda quem a criança... Pré-define quase, né? A criança vai ser pro resto da vida. Isso é muito sério. É muito sério. Né? Então, um choro ali do bebê, um abandono, um não acolhimento, já é algo que está sendo formado a sua personalidade. Forjado, Porque se ele se sente que ninguém atendeu o choro dele, ele sente que ele não foi ali acolhido, né? Naquele sofrimento que ele está ali. Deixa o bebê chorar lá para ele acostumar. Isso aí... Ele vai se tornar uma pessoa pessimista. Porque não adianta. Olha o traço de personalidade que você está formando no ser humano. Ele vai se tornar uma pessoa que não acredita no outro. Vamos parar? Vamos deixar para outra ocasião. A personalidade, né? Ó, já ficou assim um despertar aí, ó. Querendo saber mais. Sim. Então, nós vamos cortar aqui, pastor. Nós vamos contar tudo. Não podemos contar, deixar pro próximo. Fica aí, né? Esse gostinho de quero mais. Isso, ó. E se você gostou desse episódio, se você tá aí e falou assim, uau, que maravilha, hoje eu me encontrei, hoje eu sei realmente como eu sou, por que isso acontece comigo, né? Sim. Compartilha com alguém que você conhece, que também precisa se descobrir, né? Se autoconhecer, que precisa ouvir essa mensagem. Vai estar aí reverberando, né, Veridiane? Tem um que mais lá no MesaCast, você vai estar lá também compartilhando. E vamos no YouTube. Episódios no YouTube também, para você assistir. Então, esteja com a família. Vamos sentar com a família e assistir nosso bate-papo aqui. Uau. Pastora, eu quero que você ore por nós, né? Ore pelo pessoal que está em casa, para receber ali dentro do seu temperamento, o que ele poderia melhorar em Deus, né? Que o Senhor dê direcionamento para a pessoa se entender. Ora por nós, por gentileza. Já como autoridade, né? Vamos orar. Invocar o nome de Jesus, declarar a boa mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas, sobre cada um que está assistindo. Onde você está, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, coloque aí a mão no seu coração e ore conosco, em nome de Jesus. O Senhor nos ouve nesse momento. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor Deus, por esse ambiente tão gracioso, esse ambiente onde a sua glória foi derramada, Senhor Jesus, através das nossas vidas. Obrigada, Deus, por esse momento, Senhor Jesus, onde nós podemos aprender que os temperamentos é um dom do Senhor derramado nas nossas vidas, para que nós
podemos, Senhor Jesus, conviver com o outro, possamos conviver, Senhor Jesus, de uma medida, Senhor Deus, a medida do céu, a medida onde eu vou negar a mim mesmo, cumprindo um princípio do Senhor, a medida onde, Senhor Jesus, eu vou entender que o outro, Senhor Jesus, merece, Senhor, a minha empatia, a minha compaixão. Senhor, obrigada, Deus, porque ao me conhecer, Senhor, eu tenho a oportunidade de também se colocar no lugar do outro e dizer, Senhor Jesus, que é o Senhor quem nos governa, é o Teu Espírito Santo que nos alinha conforme o Senhor quer, é o Senhor que libera a Tua bênção sobre nós, é a Tua mão que está estendida sobre as nossas vidas. Nada acontece se o Senhor não determinar. Deus, obrigada porque o Senhor tem o controle absoluto das nossas vidas, e eu quero declarar essa bênção, Deus, dos céus, esse alinhamento dos céus sobre as nossas vidas que estamos aqui no estúdio, todos sejam alcançados por esse alinhamento dos céus, e cada um que está ouvindo também recebam na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro os céus abertos sobre a sua vida, eu declaro o cumprimento das promessas do Senhor sobre a sua vida. Esse é um ano que você vai viver as promessas de Deus, em nome de Jesus. À medida que você conhecer, à medida que você se posicionar no Senhor, o Senhor libera as promessas, a bênção deles é estabelecida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você colocar as suas mãos, em nome de Jesus. Eu abençoo com a bênção dos céus a sua vida, a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. E nós nos despedimos, Glória né? a Sim, Deus. obrigada, pastora Eu que Glauci. agradeço. Uma honra tê-la aqui no Mesa Cast. Uma honra, uma bênção, né, pessoal? E Amém. vamos encerrando mais um episódio do Mesa Cast. Obrigada. Próxima quinta-feira, às 19h30, vamos ter outro episódio tão lindo quanto esse. Nós te Amém. esperamos. Até o próximo Amém. Mesa Cast. Deus abençoe. Amém. Fique Deus com abençoe. Deus. Deus abençoe.